Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Me chamo Helena de Almeida Rodrigues, tenho 56 anos, formação em TCC, me formei agora em psicanálise, sou formada em teologia com foco em filosofia, atendimento pastoral, seja lá atendimento para dar suporte na vida das pessoas, na alma humana e tudo mais. Eu vim fazer a segunda parte sobre o cérebro e o deserto. O que isso quer dizer na nossa vida, né? No vídeo anterior eu falei sobre as dificuldades e quais são os ensinamentos básicos com relação ao que você deve ter no deserto e o deserto do teu cérebro, como dar um plus. Mas hoje eu vim falar mais diretamente e mais assertivamente quais são as dificuldades no deserto que o ser humano tem se ele for para um deserto e qual é a relação que a gente pode fazer com a nossa mente, né? O deserto é muito interessante porque ali, como no outro vídeo eu falei que a gente sofre diferenças de temperaturas extremamente hostis. Na madrugada você sente frio congelante, durante o dia você sente o calor escaldante. Então, assim, não há probabilidade alguma de você produzir nada e muito menos de sobrevivência, né? Se você não tiver os mecanismos de defesa, tipo, durante o dia você anda com aqueles roupões que os grandes, os andarilhos do deserto, né? Os pastores do deserto, eles andam com aquelas roupas grandes, brancas, porque o branco, ele repele a luz do sol, e o linho, quando você envolve aquele pano na cabeça, ele protege o seu cérebro literalmente de fritar. Então, assim, ele traz essa cobertura e ao longe, quando você vê, aquelas roupas parecem que têm fios de ouro, porque por conta da claridade do branco, mas não queima o homem que está vestido daquela maneira, né? Segundo, no deserto, existem momentos que você fica numa secura tão grande, até a Bíblia fala sobre isso, quando Davi falou que quando ele passou pelo vale de Baca, pelo vale da sombra da morte, que era um vale no deserto, ele não conseguia nem chorar, porque a secura era tão grande que ele não conseguia chorar. Então, muitas das vezes ele passava dificuldade, a gente passa dificuldade, e no deserto a gente não consegue nem chorar de tamanha intensidade da secura do deserto e tamanha intensidade da nossa alma, e sem saber o que vai fazer com aquela dificuldade. O deserto, por isso que a gente tem que ter na nossa mente, a gente tem que alimentar a nossa mente com todo o conhecimento possível que vá nos dar ferramentas para que a nossa neurociência, o nosso cérebro e o nosso pensamento, a gente tem que alimentar o nosso pensamento para que a gente consiga passar pelo vale árido, né? A lágrima não saiu, a dificuldade, você está tentando mergulhar e sair do outro lado e você não consegue, mas aí vem o conhecimento, a maturidade que você aprendeu durante toda a vida e o que fazer caminhar, quer dizer, o que fazer com o cérebro e uma mente vazia para sobreviver a todas essas coisas. Anteriormente eu falei que o calor escaldante e o frio, né, aquelas coberturas e aquelas vestes se transformavam em verdadeiras camas e sacos de dormir quando o homem se deparava com a chuva de areia, né, com aquele vento de areia que corta a pele e cega uma pessoa. Eles faziam e se envolvem verdadeiramente naquelas roupas de linho para não morrerem, né, presos. O que você tem alimentado a sua vida para você não morrer perante os pensamentos negativos, os sufocantes, né, durante aquilo que passa, aquela celeridade da sua mente, aquele pensamento ruim. Por isso a importância de você se alimentar de coisas boas. Não porei coisas más diante dos vossos olhos. Mas, Helena, eu preciso saber de tudo perfeitamente. Eu concordo com você que a gente tem que ter um conhecimento amplo para saber, mas com o que eu tenho me alimentado no deserto, né? No deserto a gente tem visões, a gente começa a ter alucinações. Quantas vezes a gente não alucina quando o nosso cérebro está passando por um deserto e a nossa mente está
vazia, a gente não sabe como lidar e a gente começa a pensar coisas que não existem, né? Quando a gente está num processo de ansiedade ou quando é patológico mesmo, você começa a pensar e dar vazão a pensamentos que não existem. O processo de ansiedade faz isso com você. Então você começa a ter visões daquilo que pode vir a não acontecer, mas você começa a dar verdade, né? Aquilo tudo que você está pensando, né? Existe um ditado que fala, em Provérbios, que fala: assim como o sábio pensa no seu coração, assim ele vai ser. Então, se você começa a alimentar pensamentos e visões que você não tem certeza acerca daquilo, que você começa a projetar e ter visões no meio da secura do teu deserto, é porque você está mais perdido. Você tem que se desacelerar e saber qual o terreno que você está pisando. Eu estou vendo coisas mesmo, o que eu estou provendo ou providenciando para a minha vida é isso mesmo? Será que o que eu estou vendo não é uma simples fantasia? Né? É ter o pé no chão o tempo todo, com o que você tem alimentado tua cabeça, com o que você tem alimentado o teu cérebro. Gente, o nosso cérebro tem ocorre uma química chamada neuroplasticidade. Quem fez faculdade de psicologia, quem estudou nos anos 80 até 90, vai lembrar que a gente aprendia que o neurônio, ele não se refaz, que o cérebro não se refaz. Mas hoje a gente sabe que o cérebro se regenera e os nossos neurônios, quando morrem, nascem outros. Né? E o que isso quer dizer? Isso é uma ferramenta super potente para você aplicar na sua vida. Então, eu não tenho pensamentos sadios, como começar? Né? Existe um processo psicanalítico que a gente sempre fala com o nosso cliente, assim, quando a gente percebe que ele está, eu não consigo, eu não posso, eu estou prevendo uma situação que talvez venha a não acontecer, eu sou burra demais, porque é uma crença que você cresceu ouvindo isso. Olha como você tem alimentado o teu deserto. Né? Então, cuidado com aquilo que você professa de negativo, aquilo que você tem interiorizado, de que você não vai dar certo, de que você não vai alcançar o oásis, que você não vai sobreviver à chuva do deserto, à tempestade do deserto, o frio, o calor, a falta de fome, as bestas feras que aparecem, né? Não sangre diante de tanque de tubarões, porque tubarões adoram o sangue. Então, as feras no deserto, a gente consegue se proteger delas, apesar delas se camuflarem na areia. Mas há como você se proteger delas. Há como você se proteger. Nunca esqueça que existe um manto branco de linho que você vai caminhar. A tua roupa é a tua proteção. E que roupa é essa? É com tudo aquilo que você coloca como sabedoria na tua vida. Não permita o seu cérebro virar um deserto não produtivo. Não deixe que o teu cérebro se torne uma mente vazia, mas esteja sempre preenchido de situações boas, de pensamentos bons, da psicologia positiva, sim, que você nasceu para dar certo. Olha a linguagem corporal. Você nasceu para dar certo, você nasceu para passar, para cruzar e atravessar aquele rio, você nasceu para passar pelo Mar Vermelho, você nasceu, e quem colocou essa crença limitante na sua cabeça não foi você. Você apenas desenvolve isso a partir do momento que você diz que não há saída. Então as intempéries da cabeça virão, né? O vazio, olhar para o lado, não ter ninguém. É tão bom, gente, às vezes você se encontrar sozinho, né? Existem aqueles momentos que as pessoas somem, mas você vê que é o universo te dando uma oportunidade de você se recolher e saber o que você vai fazer da sua vida. As bestas feras vão sair fora se você tem conhecimento, né? O frio vai passar se você souber usar a túnica que vai estar sobre a sua vida. O calor também vai passar para não fritar o teu cérebro, né? Os pensamentos ruins e as visões de ilusão, né, de ruins ou boas, você tem que ter o pé no chão o tempo todo. Você tem que sim ter o teu pé no chão o tempo todo, né? O vale de Baca vai vir, que vai ser tanto sofrimento que você não vai conseguir chorar, mas existe uma lágrima interna que pode ser alimentada e traduzida, né, para um sentimento bom aqui. Por quê? Né, as mulheres lá nos anos 700 anos antes de Cristo, quando elas choravam que os maridos iam para a guerra, que elas choravam todos os dias com saudade da família, elas colhiam
num potinho de vidro, seja lá onde for, elas colhiam aquelas lágrimas e tampavam para quando seus maridos voltassem e elas o recebessem, a família estivesse unida, elas abriam e mostrassem aqui o quanto eu chorei de saudade da nossa família unida novamente. Você pensa que essa tua lágrima que você não derramou é a lágrima emocional que está gritando dentro de você? Mas o que fazer com essa lágrima que está gritando com você? Você vai fazer escadas e entender por que você tem sofrido tanto. Se está difícil você descobrir o porquê o seu cérebro está tão árido, o teu pensamento está tão árido, procure um psicólogo, um psicanalista, ou faça uma imersão na sua história, né? Procure bons conhecimentos, ouça boas notícias, você vai descobrir como burlar, não, mas como vencer todas essas dificuldades, tanto deserto, quanto vale árido, quanto passar o vale. No deserto, às vezes, você está passando por determinados lugares que são muito vales, é como aquelas grandes canyons, e de repente vem uma água de uma chuva de quilômetros que você não sabe e pode inundar. Então cuidado também pelos vales por onde você anda, não mergulhe tanto no vale do teu pensamento que você pode ser submerso por ele. Por isso que eu sempre digo, a equidade seja notória a todos os homens. O equilíbrio e a justiça tem que ser notório. Nosso equilíbrio pessoal está acima de tudo, saber o que eu penso, como eu me alimento, como eu tenho reagido às mudanças, como eu reajo às pessoas, sempre lembrando, se alguém te faz o mal, é problema dela, aquilo é com ela. Se alguém tem uma reação negativa com você, é o outro, não é sobre você. E se está te machucando tanto, procure identificar aquela situação e aonde aquilo está te machucando tanto e tente lembrar o que te faz reproduzir aquilo, porque aquilo te machuca. Você vai entender o porquê. E os nossos cérebros, nosso cérebro tem muita armadilha, ele arma muita armadilha. Armadilha de frio, de calor, de falta de fome, de visões daquilo que não acontecem e podem nos adoecer e transformar todas essas situações numa grande patologia. Mas hoje você tem a ferramenta de saber nutrir, de saber como se alimentar e como reagir perante as intempéries. O mundo está aí, gente. O conhecimento está aí, é só você ler sobre psicologia, sobre grandes pensadores. Nós temos uma ferramenta muito boa, sabendo ser utilizada, que é a internet. E eu sempre falo, a fé, gente, nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Nutre o teu corpo, nutre a tua alma, o teu pensamento, mas o nosso espírito, ele vai estar aqui para ser alimentado por uma vida espiritual. Qual é a sua e o que você faz com ela, né? Ela te alimenta. Então, assim, existem algumas nuances, assim como o nosso cérebro também é trino, reptiliano, neocórtex e límbico. O que você tem feito com essa triunidade que existe em você? Cuidado, seu cérebro te alimenta, mas ele também te afunda. Não deixe ele ficar tão desértico. Não deixe ele ser deserto a ponto de te afundar. Mas faça desse deserto um deserto florido, que no deserto de Israel, no deserto da Judeia, as flores mais lindas nascem nas rochas mais firmes. Não esqueçam disso, né? Faça florescer na tua mente aquilo que você tanto precisa. Um beijo, uma boa semana, e eu precisava deixar essa parte 2 e tantas outras que virão por aí mediante pensamentos. Se você tiver uma dica, coloca aqui que a gente dá continuidade. Beijo, bye bye!